Olá, meu nome é Caio Flávio, sou médico urologista em Catalão, Goiás, há aproximadamente 20 anos, no Hospital Nasser Fayad, e atualmente também docente na Universidade Federal de Catalão, no curso de Medicina. Hoje, qual a principal dúvida quando o homem vem para o seu consultório? Em relação às dúvidas dos homens, são várias, mas o que mais chama atenção é a falta de cuidado que ele tem no dia a dia e o retardo em procurar o médico, o clínico, o urologista, em todas as questões, em relação à próstata, em relação a problemas de ordem sexual, a questões do desenvolvimento quando da adolescência. Então, existem várias dúvidas, mas a grande questão é o receio ou mesmo o protelar em procurar assistência médica. A urologia ela trata muitas doenças, né? Quais são essas principais? As principais doenças que acometem o homem e que fazem o homem procurar o urologista são as doenças da próstata, e a gente pode colocar 3 de forma simples: a inflamação, que é a prostatite, mais comum no adulto jovem, a hiperplasia, que é o aumento benigno, principalmente a partir dos 40, 50 anos de idade, e o câncer de próstata, que é silencioso e que é o grande temor dos homens, principalmente após essas campanhas de divulgação. Então, além das doenças da próstata, as doenças sexualmente transmissíveis, bastante comuns, prevalentes no país todo, as ordens relacionadas a alterações sexuais, disfunção erétil, ejaculação precoce, diminuição da libido, também conhecido como andropausa, no homem de meia idade, e outras questões que não competem só aos homens, por exemplo, cálculo renal, cólica de rins, que é bastante comum no sexo masculino. A gente está falando sobre o Novembro Azul hoje, no caso, no dia da veiculação, dia 17, é o dia D de combate. Há muito o que se falar ainda, como é que é? Eu entendo que essas campanhas são fundamentais. Hoje existem até questionamentos em relação à eficiência, custo-benefício de campanhas de rastreamento. A gente precisa separar o que são campanhas públicas de rastreamento, oferecer o PSA, o atendimento, eventualmente biópsia e tratamento, e o mês de reflexão sobre a saúde do homem, né? Seria muito bom que não precisássemos dessas campanhas. Outubro rosa, setembro amarelo, novembro azul. Mas elas são necessárias sim para chamar a atenção do homem, não só para a saúde da próstata, prevenção do câncer, mas também para a saúde de uma forma geral. A gente entende que essas campanhas vieram a conscientizar os homens, a trazer o homem mais precocemente no consultório urológico e desta forma fazer um diagnóstico mais precoce, né? Antes de eu chegar em Catalão, no período de residência, a gente fazia muito mais diagnóstico de câncer avançado de próstata. Hoje, felizmente, isso se inverteu. A maioria é diagnóstico precoce. E graças muito a essas campanhas de conscientização. E não existe aquele preconceito, aquele tabu que precisa ser quebrado ou não? Não acredita que com essas campanhas aí, ano a ano, tem melhorado, esse cenário ou não? Ainda existe preconceito em relação às campanhas e à prevenção, à consulta, ao toque, porém diminuiu bastante, muito, né? Eu acho que é mérito das campanhas de prevenção. Existe ainda? Existe, mas é muito raro o paciente chegar ao médico urologista e recusar um exame, recusar uma avaliação. Isso é muito, muito raro, não me recordo a última vez que aconteceu. Muitas vezes acontece o contrário. Quando você não solicita algum exame, ou eventualmente naquele momento, ou na primeira consulta, não faz o exame local, o exame de toque, o paciente fica receoso, com medo, e isso dá uma segurança para ele e também para a família. Então, ainda existe preconceito, com certeza. O Brasil é um país muito diverso, continental, com várias realidades, diferentes culturas, e isso influencia muito. Paciente da capital, da cidade do interior, com maior ou menos condição, com maior ou menos acesso, existem diferenças, obviamente que sim. Porém, isso tem diminuído bastante. Se a gente for fazer um comparativo, a mulher, pelo menos uma vez ao ano, ela procura o ginecologista. Então, seria básico também o homem ter esse mesmo pensamento, mas isso não acontece, né?
por que é importante o homem procurar o urologista? Isso é uma questão cultural, né? É nossa, latina, mas isso é muito comum no mundo inteiro. Quer dizer, o homem procura menos assistência médica. Pode ter questões até genéticas, né? A mãe, ela gesta, né? Ela dá à luz, ela amamenta. Então, a mulher, normalmente, ela é mais cuidadora de si e dos seus entes queridos. Filhos, irmão, pai. É muito comum no consultório urológico o homem chegar com a esposa, né? Com a irmã, com a filha. Isso é muito comum. Então, o homem ele procura menos. Normalmente, isso acontece. E isso reflete em tudo. O homem ele morre mais cedo do que a mulher. A expectativa de vida do homem, em média, 8 anos menor que a da mulher ainda hoje. Ele morre mais de causas violentas, né? Acidente, homicídio. O homem morre mais, inclusive, de suicídio. Quer dizer, ele tenta menos, mas ele é mais eficiente na ação. E na procura do médico não é diferente, ele procura menos. O ideal seria, sim, que procurasse pelo menos uma vez por ano. A orientação geral de campanhas de rastreamento é que o homem, a partir dos 50 anos, deve procurar o urologista e a partir dos 45, quando tem história familiar de câncer de próstata, indivíduos da raça negra, que sabidamente têm fatores genéticos que aumentam a incidência, e indivíduos obesos, que também têm mais câncer de próstata. Isso para campanhas gerais, em que se avalia a saúde pública, custo-benefício. Isso não vale para o consultório médico. Quer dizer, um homem que procura o urologista com 40 anos de idade, no mínimo vai ser solicitado um PSA, porque é um exame muito simples, muito rápido, muito barato, oferecido pelo SUS, pelos convênios, e não há justificativa para não se fazer. É muito raro câncer de próstata antes dos 40 anos, mas a partir dos 40 ele começa a aumentar a prevalência ano a ano. Já tivemos pacientes operados aqui em Catalão com 41 anos, com 42, com 43. Então, quando se fala em idade, é para campanhas gerais de rastreamento, no serviço público, campanhas de massa. Na prática urológica diária, a partir dos 40 anos, a gente solicita pelo menos o exame de PSA. Hoje, vamos pensar no câncer, nos cuidados com próstata. O paciente vem, ele pode fazer o PSA, ele tem tratamentos, quais são as etapas assim, né? Mapear isso, é o exame laboratorial, tem algum tratamento, é cirúrgico? Em termos assim de orientação, né? Quando a gente fala em prevenção, essa prevenção pode ser primária, é não ter a doença, e prevenção secundária. Então, por exemplo, quando a menina ela faz o uso da vacina para o HPV e faz os exames de prevenção, ela está evitando de ter o câncer de colo uterino na fase adulta. Então, é a prevenção primária, é não ter. O indivíduo que não fuma, ele evita o câncer de pulmão em mais de 90% dos casos. A prevenção do câncer de próstata, como a prevenção do câncer de mama, ela é secundária. O que significa isso? É fazer o diagnóstico precoce, tratar e curar. Não existe uma prevenção primária ainda, quer dizer, tomar aquela medicação ou aquela vacina ou fazer aquele exame e não ter. Quem tiver que ter, vai ter. A diferença é que vai ter um diagnóstico precoce e um tratamento curativo em mais de 90% dos casos. Em termos gerais, quando o paciente chega ao médico urologista, ele vai fazer o exame de PSA, que é um exame de sangue, é uma proteína produzida pela próstata, que pode aumentar em algumas situações, inclusive no câncer de próstata, e o exame de toque, o exame local, ele é complementar. Um auxilia o outro, nenhum é 100%. O exame de PSA é o melhor exame para a prevenção que existe, porém, não é 100%. Se houver alteração no exame de toque, no PSA ou alguma suspeita, vão ser solicitados outros exames, ressonância da próstata e a biópsia de próstata, principalmente, para saber se tem ou não tem o câncer. E se tiver, vai ter que ser tratado, a depender do estágio da doença. Hoje, vamos falar da nossa estrutura aqui do hospital, né? Hoje o Nasser, ele garante toda essa estrutura para atendimento, né? Nesse sentido de urologia, combate aí numa cirurgia do câncer de próstata, ou seja, a pessoa aqui, ela consegue fazer exames simples até um procedimento no centro cirúrgico? Em Catalão e no Hospital Nasser Fayad, o homem consegue, desde fazer a sua prevenção secundária, até, eventualmente, se tiver a doença, tratar e curar. Nós fomos pioneiros aqui
em Catalão e na região sudeste, com a primeira cirurgia para câncer de próstata em 2001. Então, o primeiro paciente operado por nós aqui no Hospital Nasser Fayad. E desde essa época, a gente tem operado os pacientes que necessitam de cirurgia. Então, se o paciente precisa, aqui ele vai ser avaliado, examinado, é coletado o exame de sangue no laboratório, é um exame simples. Se precisa fazer a biópsia, a equipe de urologia faz, nós somos 2 profissionais na área de urologia. Esse material ele é enviado para o laboratório, em que o hospital é conveniado, e pode trazer o diagnóstico de câncer ou de não ter o câncer. Quando há necessidade de outros exames também, de estadiamento, imagem, tomografia, ressonância, também é realizado aqui. E quando há necessidade de cirurgia, também é realizado aqui. Além da cirurgia, há a possibilidade de outros tratamentos. Por exemplo, a radioterapia. Naqueles pacientes que recusam cirurgia ou que têm um alto risco cirúrgico, a radioterapia também pode curar. Nesse caso, ele vai ser encaminhado, porque em Catalão ainda nós não temos um serviço de radioterapia. Mas se há necessidade de retirar o testículo porque é uma doença avançada, se há necessidade de quimioterapia porque é uma doença avançada, de bloqueio hormonal, tudo isso é realizado em Catalão.